E aí, galera, derrota, hein? Derrota decepcionante do Botafogo para o Júnior de Barranquilla, né? A equipe colombiana veio no Newton Santos e vence a equipe do Botafogo por 3-1. E a defesa do Botafogo irreconhecível, né? Botafogo estreia muito mal a Libertadores e deixa o torcedor com esperanças aí, sem esperanças, né, do Botafogo na Libertadores. Você já iniciar jogando em casa e você perdendo, né, é complicado demais, né? O Botafogo já iniciar a maior competição aí que o Botafogo já almeja há muitos anos, né? E após essa situação, esse vexame, John Textor não gostou também da atitude de alguns zagueiros do Botafogo e o Fábio Matias, a princípio, né, não deve mais permanecer no cargo do Botafogo. O John Textor deve trazer um novo técnico para o restante aí da temporada, né, e principalmente Libertadores, que é o grande foco da equipe do Botafogo. Pareceu que não foi bonito, foi o time no primeiro tempo, principalmente. O primeiro tempo foi um desastre total. Vamos ouvir personagens, então, dessa derrota. O torcedor do Fogão não cansa? Aliás, já está cansado de sofrer tanto. Ontem foi demais, hein? Vamos ver. Está todo mundo muito chateado, está todo mundo muito triste com isso. Eu, né, nessa condição hoje de estar fazendo, teoricamente, o último jogo, também estou triste, muito triste. Eu estou com um sentimento muito ruim em relação a isso, mas isso não pode apagar tudo que foi construído, tudo que o clube está construindo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente generaliza as coisas. Eu não sou um cara que vou generalizar. Emocional é muito vago, é justificar uma coisa que todo mundo justifica. Então eu não justifico por isso, eu justifico por uma questão mesmo de entender, interpretar e visualizar o jogo em si. Emocionalmente é frágil, emocionalmente... Não, esquece isso. Esquece isso porque isso é uma coisa que eu não consigo enxergar somente isso. Eu acho que isso é muito pobre. Quando a gente fala disso, é justificar uma coisa assim que é muito fácil de justificar. Né? É muito pobre se justificar sempre na questão emocional. A gente começou ali um pouco meio desatento. Acontece, né? Mas não podemos estar abalados de cabeça baixa, sempre tem que levantar a cabeça para lutar para vencer o jogo. Sempre temos que olhar para frente, sempre que temos batalhar, lutar, treinar todos os dias. Agora vai vir agora o novo treinador, vamos ver o que ele vai falar para a gente e seguir em frente, não podemos parar nunca. Olha, que atuação tenebrosa do Botafogo, primeiro tempo, Deus do céu, que espaço para os contra-ataques, que espaço para o Júnior invadir a área em velocidade. O que aconteceu, Prato? Sabe quem jogou muito, Abel? O enamorado. O enamorado pra jogou cima um do bolão, Hugo. olha lá, ó, o enamorado eu fiquei lá, enamorado desse jogador. Exatamente. Gostei muito. Você Já é o conhecia? Breno, Eu não conhecia esse namorado. Não, eu vi alguns jogos colombianos, um jogador muito rápido, né? Mas ontem realmente é um jogo de Libertadores contra o Botafogo no Newton Santos. Enfim. O Hugo vai ter pesadelo, hein? Mas estou com você, Abel. A partir desse gol, né? Desse pênalti que o Carlos Bacca converteu, aí o jogo pro Botafogo realmente começou a ir pro ralo. O Botafogo dando muito espaço para contra-ataque, o Botafogo tentava chegar com muita gente à frente. E quando o Botafogo era desarmado, era muito campo para o Júnior correr. E com jogadores rápidos, como o Caicedo de um lado, Enamorado do outro lado. Tiará, que fez um jogo muito bom também. E quem está nessa recomposição é o Tiquinho. Não, e esse segundo gol sai de um escanteio para o Botafogo. É um escanteio para o Botafogo, vai todo mundo para a área do Júnior. O Júnior intercepta a bola. Aí depois, Abel, realmente muito campo para jogar. O que eu concordei do que falou o Fábio Matias ontem depois do jogo... Desculpa te interromper rapidamente. Cadê aquele Eduardo lá do ano passado? Cadê ele? Não se viu. E quando ano passado? Sumiu, hein? Saiu vaiado. Não se viu. Rapaz, o cara jogou muita bola no ano passado. Esse ano, se você não... Saiu vaiado. Parece que ele nem... Parece um fantasma, com todo o respeito, não tô... Mas assim... Não, e ele não participou do jogo. Rapaz! Ele foi uma figura, assim, decorativa em campo, né? Um jogador que é importante pro Botafogo. Tecnicamente, ele... É muito bom jogador. Tem qualidades, mas ontem não participou do jogo. E quando vem o segundo tempo... Você concordou com o Fábio que você ia falar? Não, que eu concordei que não teve nada de emocional. Eu não vi nada disso ontem. Para mim foi um problema de estratégia, de jogo, de campo. Falar que a derrota ontem teve peso emocional do desequilíbrio do time, do espaço que se deu depois que sofreu o primeiro gol. Não sei o quanto é emocional isso. Eu acho que é um problema do jogo. O Botafogo não teve problema em campo, no plano de jogo, do que foi mal executado ou executado de maneira que não era para ser feita. Isso aí ajuda a explicar o Júnior, uma grande vitória do Júnior, hein, Abel? Em um grupo que tem Universitário, LDU e Júnior, Botafogo perder em casa pode fazer realmente a diferença. Complica, vai ter que compensar isso aí, vai ter que ganhar jogo fora de casa. Enfrentar a LDU em Quito, na semana que vem, no jogo que o Arthur Jorge vai estrear. Agora, eu quero saber se você vai repetir no ar o que você falou agora há pouco. O Botafogo não, esse grupo não terminou. Eu imagino esse grupo,
Imagino que ninguém faça 16 ou 18 pontos na chave. Então, acho que talvez a pontuação com 10, com 11, alguém pode avançar. Não, o Botafogo está na luta. Tem 5 jogos para acontecer ainda. A LDU perdeu o primeiro jogo, né? Perdeu do Universitário em Lima. Então, imagina se o Universitário entra na briga para classificar. Agora é Júnior Universitário em Barranquilha e o Botafogo contra a LDU em Quito. Então, você imagina a pontuação baixa para os líderes Eu acho que talvez grupo. com 10 pontos, 11 pontos, alguém consiga uma vaga. Será que o Textor vai encomendar uma análise de inteligência artificial Como assim? para o jogo de ontem? É assunto sério aqui, Breler. Não, mas esse é um assunto sério. Não, inteligência artificial para o jogo de ontem? Não, mas ele está usando como base a inteligência artificial para montar um dossiê, para dizer que teve manipulação. Mas o jogo de ontem do Botafogo, o que foi? Não aconteceu. O time do Botafogo jogou muito mal. Os zagueiros, principalmente, muito perdidos na marcação, e não por conta de desempenho individual, por conta de desempenho coletivo, muito espaço, o Júnior Barranquilla jogando de forma confortável, sempre encontrando buracos na defesa do Botafogo. E é reconhecer, o futebol às vezes tem disso, de uma noite ruim em que a coisa não vai funcionar, em que a estratégia do treinador deixa a desejar, e nesse ponto o Fábio Matias, que tem muitos elogios para receber, ele emplacou 8 vitórias, 1 empate antes de sofrer essa primeira derrota. De certa forma, vai entregar um Botafogo um pouco mais pacificado para o Arthur Jorge, o novo técnico, mas ontem foi mal. Pacificado? Como assim? Pacificado no sentido de, se a gente compara o Botafogo do Thiago Nunes com o Botafogo de agora, é um time mais confiável, já tem jogadores voltando, o Jefinho, o Luiz Henrique, de certa forma ele conseguiu recuperar a confiança do time, então ele fez o trabalho que se imaginava ali de transição, e de certa forma contenção de danos também, o Botafogo estava muito mal. Agora, no jogo de ontem, o que o Júnior Barranquilla jogando fora de casa queria? E isso aí, até no final, o Baca fala. A gente veio aqui buscando, entendendo o que o Botafogo ia oferecer, e o Botafogo ofereceu todos os espaços do mundo. Então, é outro ponto que o Botafogo deixa a desejar, a maneira como tem desempenhado em competições sul-americanas jogando em casa. Esse é o tipo de jogo, o tipo de competição que tem de fazer valer o mando de campo. O Botafogo, desde a Sul-Americana do ano passado, já decepcionava a torcida. E numa época em que o time estava bem. Época em que o Botafogo, no primeiro tempo, no primeiro turno do Brasileiro, sobrava jogando no Newton Santos, mas na Sul-Americana não conseguia espelhar o mesmo desempenho. Aliás, teve a LDU pela frente, não foi? Ano passado sofreu contra a LDU, não foi? Na Sul-Americana. Empatou com a LDU em casa, empatou com o Magajanes, que custou a classificação direta. O Botafogo foi obrigado a disputar o play-off. E nas quartas, contra o Defensa e Justiça, empatou também, o que acabou comprometendo a classificação. Então é um time que precisa buscar de novo essa sinergia com o torcedor no Newton Santos. No primeiro turno do Brasileiro no ano passado... O torcedor existe. O time aqui dentro de campo tem que jogar. O torcedor fez a parte dele. Não, fez totalmente, mas o time retribuir de alguma maneira e se mostrar ali mais concentrado, mais intenso. E não pode, jogando em casa, tomar 3-0 no primeiro tempo. Respeitando a competência do Júnior Barranquilla, o que fez, a inteligência para explorar contra-ataque, mas um 3-0 dessa forma, e não era mais o time surrado emocionalmente do fim do ano passado. Isso daí já virou a página. Ele vai jogar muito pressionado já. O Prats lembrou bem. Próximo jogo em Quito contra a LDU. Se perde, que é um resultado normal para qualquer time enfrentando a LDU lá na altitude de Quito, ele já tem 2 derrotas nos 2 primeiros jogos, já está com a corda no pescoço. Já é obrigado a ganhar 3, pelo menos. O empate em Quito não é mau negócio, não. Então, se ele perde, ele vai ter mais 4 jogos, já é obrigado a ganhar 3, pelo menos, para fazer 9 e sonhar com a classificação. Muito pressionado. Eu pensei agora no nome de um novo quadro. Qual? No F360. Saindo da caixinha. Eu gostei. Gostou? Gostei. Porque temos aqui a comentarista que sai da caixinha, Natália Ferrão. E ela pediu imagens, foi isso? Para uma análise dos contra-ataques sofridos pelo Botafogo. Exatamente. Então, saindo da caixinha com Natália Ferrão. Abel, a gente teve ontem no jogo um negócio chamado espaço, né? Os jogadores de meio de campo, o trio de meio de campo do Botafogo adiantava muito e olha quanto espaço tem os jogadores para atacar. Tem 2 jogadores atacando espaço que não há ninguém para recompor por ali, porque o lateral sobe, o meio-campo que joga pelo lado esquerdo sobe, e aí você tem um corredor absoluto para andar por ali e decidir o que você vai fazer.
Nesse lance não saiu gol. No gol do pênalti, é justamente isso. É você ter o espaço nas costas dos laterais, o atacante, o zagueiro tendo que sair. Aí o gol, o segundo, do Júnior Barranquilla. Você tem um lance de escanteio. Você pode contar quantos jogadores do Botafogo estão na parte de ataque e reparem, fã de esporte, correndo atrasado. Nos segundos, a reação do Júnior Barranquilla. Você pode falar, mas foram decisões tomadas de forma rápida, porque o Breiler acabou de falar. O Júnior Barranquilla, quando vem jogar contra o Botafogo, sabe que o Botafogo dá espaço, sabe que o Botafogo é um time que ataca com muitos jogadores, inclusive sua última linha de marcação. E aí, quando você vai tentar correr para trás, é mais difícil. Jogadores aceleram no espaço e em 13 segundos definem um segundo gol, definem uma jogada. O Botafogo mais uma vez vai ter problema. Reparem de novo o tempo de ataque que o Júnior Barranquilla vai decidir o que vai fazer. Segundo toque na bola, terceiro toque na bola, o quarto toque. O quinto toque... Esse no meio aí, esse aí que tá? Primeiro que tá marcando. O Halter ali? Não, do Botafogo. Esse que tá mais próximo do cara da bola. É o Jorge. É o Gregory, na verdade. Deus do céu, e atrás o Marlon Freitas. E atrás o Marlon Freitas. São 5 toques na bola com 10 segundos. Define uma jogada. O jogador sai muito livre para definir o que vai fazer e mandar para o fundo da rede. O Botafogo, no primeiro tempo, foi o time do espaço. O time que cedeu o contra-ataque em todos os níveis, em todas as partes do campo, principalmente o lado direito de ataque do Júnior Barranquilla, principalmente o lado esquerdo defensivo do Botafogo. Ninguém viu isso. Ninguém falou isso. Isso aconteceu no gol do pênalti, no segundo lance ali que a gente tem que não sai o gol. Ninguém percebeu que precisava fechar o espaço e não atacar com tantos jogadores. Utiliza a sua última linha um pouco mais composta. Deixa o Gregory ou o Marlon Freitas ou até mesmo o seu lateral pelo lado direito, já que o Júnior Santos é um cara que ataca bastante o espaço. Não. O time atacava com muitos jogadores e recompunha com poucos jogadores e até uma certa lentidão. Foi muito ruim os espaços que o Botafogo deixou. Eu me lembrei um pouco do Fluminense, dando espaço para o contra-ataque no Alianza Lima. E pouco combativo, né, Abel? Totalmente diferente o time do Botafogo, do Fluminense, mas os espaços para o adversário contra-atacar foram parecidos. A gente citava isso no jogo contra o Vasco, se eu não me engano, né, o Breiler, o quanto o Botafogo permite ao jogador que tem a bola decidir o que vai fazer. Ninguém chega, ninguém tira a bola, ninguém dá chutão. Não, o jogador dá muita permissão para o jogador que tem a bola decidir o que vai fazer e olha para a bola e esquece de marcar o jogador que está atacando o espaço. Tanto é, Nath, que o Cantilho, que aqui no futebol brasileiro, jogando pelo Corinthians, tinha muita dificuldade por causa da intensidade de jogo, ontem deitou e rolou no meio campo. Tinha espaço para... Distribuindo passe para lá e para cá. Exato, tinha espaço para pensar, para escolher, para olhar para frente e lançar. Então o Botafogo foi muito passivo, até no primeiro gol também. O comportamento do Marlon Freitas, praticamente andando, é o cara que dá condição na linha. Então, é um Botafogo que carece de organização, claro, ontem pecou muito nesse aspecto, organização tática, mas também demanda uma atitude em campo dos jogadores, de resolver essa passividade. Mesmo num jogo ruim, ali a coisa não está encaixada, jogadores em campo precisam ter casca e cancha suficiente para, galera, vamos dar uma segurada aqui, vamos aumentar a intensidade do jogo, vamos começar a fazer mais falta. Então, isso daí precisa partir de um comportamento dos jogadores. Não dá para ficar preso nessa apatia do ano passado, justificando por algo emocional, um buraco que o Botafogo não consegue sair, porque a página já virou. Até a torcida já virou, porque se não tivesse virado, não teria lotado o Nilton Santos. Então, o Botafogo e os jogadores também precisam dar uma resposta em termos de atitude. Abel, vou pedir, Natália. Se a produção puder, colocar de novo o primeiro lance, porque a gente vai ver esse espaço que a gente está falando, a gente vai ver exatamente o Júnior Santos tentando construir por dentro e os jogadores de meio de campo, que são jogadores para ajudar a última linha de recomposição, todos afundados para dentro, próximo da entrada da área. Olha lá, quantos jogadores... Parou. Quantos jogadores, se puder parar aí, produção, por favor, quantos jogadores do Argentino Júnior tem na intermediária defensiva? Quantos jogadores do Júnior Barranquilla tem na intermediária defensiva? Se puder voltar um pouquinho, produção, para a gente pegar o lance do Júnior Santos perdendo a bola. E quantos jogadores do Botafogo tem já na intermediária avançada de ataque?
é um espaço muito grande para deixar 3 jogadores recompor para 4, 5 jogadores do Júnior Barranquilla decidir o que vai fazer com a bola. Perceba, essa última linha. Tem 2 jogadores e mais um atrasado, que se eu não me engano é o Halter, que não aparece. Então você tem 9 jogadores no campo ofensivo. Os jogadores de meio de campo, que são os jogadores, eles estão entre as 2 linhas de marcação. Perceba o espaço que tem numa recuperação de bola do Júnior Santos nesse triângulo. Quantos jogadores tem para decidir o que vai fazer para o espaço vazio que o Botafogo deu? Acho que esse é o pior cenário do Botafogo, né? Repara também, Nath, a leitura equivocada do Marlon Freitas no lance. Sim. O que ele faz? Ele volta lento, não cobrindo a bola, só cobrindo o setor e ainda dá condição para o contra-ataque. Exato. Olha, ele vai recompor aí a partir do momento que o Júnior perde a bola. E olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Ele dá condição para o jogador. E nessa passada, qual o sentido disso? Olha, usando aquele velho clichê, aquela frase que a gente usa às vezes brincando, parecia que os jogadores do Botafogo comeram uma feijoada às 4 da tarde. E olha onde tinha alguns ali no meio-campo que eu vou te falar, hein? E a noção de posicionamento defensivo, porque depois que tem a recuperação de bola, a gente repete de novo, porque a gente vê a quantidade de jogadores de camisa branca e a falta de jogadores de camisa preta e branca ali, né? Quando ataca o espaço, os jogadores vão recompor, vai 3 jogadores em cima do jogador que tem a bola e gera espaço para o jogador que está entrando na pequena área, que são 2, na verdade, né? Nesse contexto final. Então, há uma dificuldade, olha lá, são 2 jogadores atacando, 3, e aí não sai o gol. Então, há muita dificuldade do Botafogo. O Botafogo falta um pouco de consciência também do que tem que fazer para diminuir os espaços dos atacantes adversários. Quem estava no Newton Santos assistindo a essa derrota do Botafogo? Arthur Jorge. O novo técnico do Botafogo chegou ontem e já viu o que todo mundo viu aí. Aí eu fico pensando, por exemplo, ano passado, o Bruno Lage que chegou, né? Depois que saiu o Castro, não é isso? Isso, Castro. Galera, o técnico novo do Botafogo já chega com esse pepino na mão, né? Já que o Botafogo, na minha opinião, né, fez um jogo muito ruim, perder de 3-1 em casa, né? A equipe colombiana fez o que quis ontem dentro do Newton Santos e parece que o Arthur Jorge não gostou nada do que viu e vai ter que fazer alguns reajustes nesse time do Botafogo. O time do Botafogo vinha jogando bem, o Campeonato Carioca e tal, conseguiu o título simbólico aí da Taça Rio, garantiu a vaga na próxima edição da Copa do Brasil de 2025, mas o futebol do Botafogo é um futebol muito ruim ainda para poder jogar uma competição internacional. Isso já tinha dito em outros vídeos, que o Botafogo precisava de um time melhor para poder jogar uma Libertadores, que é uma competição de nível alto, e o Botafogo nesse momento não tem um nível alto, mas quem sabe agora com o novo treinador, quem sabe ele consegue colocar a filosofia dele e o Botafogo consegue aí fazer algo de diferente, né? Porque tem que fazer. Porque o próximo jogo do Botafogo na Libertadores é o seguinte: o Botafogo vai precisar da vitória. Botafogo não vencer ou até empatar, já fica, na minha opinião, o empate já fica um pouco ruim. Porque o Botafogo vai precisar de 4 jogos, vai precisar vencer 3 para poder garantir, no mínimo, a classificação na segunda colocação. Que nem isso garante. 9 pontos não garante ainda a segunda colocação. Vai depender muito da pontuação dos times. Então, eu acho que vai ser meio complicado a situação do Botafogo na Libertadores. No mínimo, aí, se o Botafogo não conseguir se classificar na segunda colocação, no mínimo na terceira, para poder garantir a vaga pelo menos na Sul-Americana. Pelo menos o Botafogo ainda vai estar dentro de uma competição internacional e ainda vai estar tendo chance de, quem sabe, conquistar o título e garantir a vaga na edição da Libertadores do próximo ano, mas o grande objetivo do Botafogo é passar diretamente aí para a fase de mata-mata, que é a fase de oitava de finais da Libertadores.